Boas-vindas, Olá, professor. Que bom tê-lo aqui com a gente. Que tomara, honra, tomara. que Que honra. é uma grande satisfação, Sandra. Tudo bem? Tudo bem, sim. Acho que a gente estava aí com alguma incompatibilidade no aplicativo, né? Agora, nesses tempos de pandemia, né, professor, a gente tem que se virar e aprender aí a mexer com as novas mídias. Pois é, mas felizmente está dando certo. É, que bom, que bom. O professor Lauro Eduardo Baca é ecólogo, naturalista, ecologista, teve uma grande influência na criação aí de diversas unidades de conservação, RPPN, Parque Nacional também, né, professor? O senhor começou muito É, jovem aí nessa área, né, quando era meio que tudo mato, né? é, a, a gente era, eu sempre gostei de natureza, né? E estávamos na faculdade fazendo o curso de História Natural na FURB. A FURB é a Universidade Regional de Blumenau. E ali eu conheci o professor Paulo Nogueira Neto, né, um ícone do conservacionismo brasileiro, respeitadíssimo, né, no Brasil e no exterior. E eu fui cicerone do Paulo Nogueira Neto, né, aqui no Vale do Itajaí. Ele veio como professor da USP, conduzindo uma turma de mestrado numa viagem de estudos aqui para o Sul. E eu fui o cicerone da turma aqui no Vale do Itajaí. E manifestei interesse em me filiar à entidade dele, que já existia na época, isso em 1972. Aí ele respondeu, olha, acho melhor você mesmo fundar a sua associação. E, e para mim, isso entrou por aqui, saiu por ali, mas um mês depois ele manda um envelope pelos correios, e ali no envelope tinha uma cartinha, e na carta aí um cheque e os estatutos da associação dele, que na época se chamava Deflofa. E na carta ele dizia, ó, esse cheque é para as despesas iniciais da associação de vocês, os estatutos é para ter uma base. E aí surgiu a Caprena, né? Isso foi, a carta chegou em janeiro e em maio nós já tínhamos fundado a Caprena, que é a ONG mais antiga do estado de Santa Catarina. Que é a Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a Caprena, presidida Isso, pelo professor Lauro Eduardo Baca até hoje, né? E ao longo dessas décadas, né, professor, muita coisa mudou, né? Como que o senhor tem sentido a situação da natureza em sim, Santa sim. Catarina, né? O que que o senhor conseguiu barrar também de destruição? E qual é o cenário, né, se a gente for olhar para aquela época e para a época atual? Olha, primeiro dizer assim que a Caprena ela teve assim nesses anos todos uma série de presidentes e o mais interessante é que as lideranças vieram de todas as áreas do conhecimento, inclusive advogados. Aliás, hoje é dia do advogado, né? Verdade. Inclusive tivemos Parabéns aos presidentes advogados. advogados, presidentes advogados, dentista, médico, administrador de empresas, biólogos, né? Seria assim a profissão mais diretamente ligada à preservação, né? E o que eu diria é o seguinte: na época a gente comentava que a destruição viajava avião a jato e a preservação estava de carroça tentando alcançar o avião a jato. Era uma situação absolutamente insustentável, não tinha como ir para frente. Mas, aos poucos, a gente foi assim, embarcando num teco-teco, né? E atualmente a preservação está andando a passos largos, mas ainda não conseguindo alcançar o avião a jato da destruição. Nós vivemos um momento ambíguo, é um momento em que temos motivo para otimismo, claro que temos, né? E eu sempre cito os vídeos que saem na internet. Eu escrevi um artigo na semana retrasada aqui para os jornais de Santa Catarina, onde cito esses exemplos. Muitos que devem estar ouvindo devem ter visto esse vídeo. Uma sucuri começa a atravessar uma pista de asfalto dupla com canteiro central. Alguém sai do carro, sai do carro, interrompe o trânsito para deixar aquela sucuri lentamente chegar no meio da pista dupla, subir aquele canteiro central, descer do outro lado. Nesse momento, outra pessoa já está lá voluntariamente segurando o trânsito do outro lado, até que a cobra, né, enorme, lentamente chegue no matagal vizinho da estrada e entre lá no matagal em segurança. Essa cena seria inimaginável na época que fundamos a Caprena.
essa cena, na época da fundação da Caprena, o normal seria o primeiro caminhoneiro que avistasse a cobra seria capaz até de desviar para o acostamento só para passar por cima, né? Então, vivemos essa situação ambígua. Primeiro, uma grande conscientização ambiental que está avançando a passos largos. Mas também ainda existe aquela mentalidade da época em muitos lugares. Saiu um vídeo recentemente na internet, um estudo que foi feito, foi publicado no jornal ecológico O Eco, mostrando como pessoas na frente de ocupação do Mato Grosso têm matado árpias. E a maioria das mortes dessas águias espetaculares, a maior, imagina uma águia com mais de 2 metros de envergadura, né, de asa, de ponta a ponta, a garra mais poderosa de todas as aves de rapina do mundo, né? E a pessoa vê aquilo lá no alto das árvores e dá um tiro para derrubar o bicho só para poder ver de perto. Quer dizer, então, veja só, o exemplo da sucuri mostrando que é crescente o número de pessoas que respeitam a preservação. E esse exemplo agora, recente, esse estudo de meses, ou no máximo 1 ano atrás, mostrando que ainda existe essa mentalidade de simplesmente aquele ser não vale nada, é uma mera curiosidade, né? Então, essa situação ambígua, esse avanço, né, dessa conscientização que precisa ocorrer assim da forma mais rápida e intensa possível. A bióloga Graciane disse que viu o vídeo aí da sucuri, a Eliane disse que aqui em Curitiba teve um caso bem parecido com as capivaras, né? Uma família, o pai e a mãe capivara com os filhotinhos atravessando, todo mundo parou, né? As capivaras são praticamente os moradores aqui mais respeitados de Curitiba. Agora, professor, olha que maravilha. O senhor tocou num ponto muito interessante, que essa conscientização ambiental, na sua opinião, pelo que o senhor tem sentido, tem avançado mesmo a passos largos, porque a gente percebe que é isso que precisa acontecer, né? De repente, uma disseminação dessa consciência ambiental que suba também para os nossos governantes, né? O senhor tem sentido que isso está pelo menos acelerado? Está acelerando, está acelerando. Nesse sentido, temos motivo para otimismo. A questão é que essa aceleração ainda é pouca perto de tudo que está acontecendo. A Amazônia está assumindo a olhos vistos e percebemos pouco empenho dos governos, isso falamos genericamente, né? Não é apenas a atual trágica situação do governo central, não vai aqui nenhuma crítica política, é um fato, né? É um fato que o atual presidente do Brasil não vê com bons olhos a questão ambiental, né? Então isso tudo preocupa. Mas é preciso, então, que os governos acordem para isso. Um prefeito, no seu discurso, se ele menciona a importância da preservação e se dá uma cutucada mesmo, né, nas questões ligadas à ilegalidade, né? Por exemplo, uma pequena cidade vizinha aqui de Blumenau, Guabiruba, ontem a Polícia Federal pegou um caçador que estava promovendo turismo de caça, olha só, turismo de caça. Ele recebia pessoas e orientava, levava para o Parque Nacional, para o interior do Parque Nacional, mostrava os melhores locais, as melhores estratégias para poder abater um bicho. Aí, conversando com o encarregado do meio ambiente dessa cidade, ele me respondeu, eu não posso fazer nada, né? Mas como que não pode fazer nada? Você é o encarregado do meio ambiente, uma cidade pequenininha, então o órgão ambiental se resume praticamente em uma pessoa, né? Eu disse para ele, poxa, tua cidade é pequena, tu conheces todo mundo, o que custa dar um toque para o cidadão que tu sabes que é caçador, né, ou que está fazendo algum outro ilícito, e dizer para ele, olha, meu amigo, eu estou aqui nesse cargo e eu não posso fazer nada se você está errado, mas se acontecer alguma coisa com você, eu sou obrigado a te denunciar. Enfim, existem 1000 formas Sim. de atuar. Mas isso não é só do Brasil, esse problema. A inércia das autoridades é quase que mundial. As autoridades são as últimas que acabam assumindo uma nova realidade depois que eles percebem uma pressão maior por parte da sociedade. Aí sim eles acabam assumindo essa postura, digamos, mais voltada à defesa ambiental.
Ó, a Fabiane de Favre está mandando um abraço para o senhor aí, professor Ô, Baca. Fabiana. Ó, Obrigado, A Fabiana. Graciane comenta que é de Floripa e ficou chocada com esse turismo de caça. Realmente é inacreditável, mas isso é muito difundido ainda no Brasil, infelizmente, e muito pouco É, controlado, né, professor? É um difícil o controle, realmente, quando esses caçadores têm acesso a uma mata fechada, né? Como controlar isso? Por isso que a gente luta aí pelas unidades de conservação, né? O fortalecimento também dos órgãos de fiscalização. Agora, professor, a gente colocou um exatamente. título aqui na nossa entrevista, né? Como que o homem, né, deixou de se sentir parte da natureza, né? Ficou à parte da natureza. A gente percebe aí que nos últimos anos, séculos, inclusive, né, houve uma desconexão muito forte com a essência natural do homem. É, essa frase eu tirei da terceira edição do livro sobre ecologia, né? Do Robert Ricklefs, norte-americano, né? Gozado que na quarta edição não aparece mais, na quinta, na sexta edição. Mas é uma frase muito assim objetiva. Nós somos parte e não a parte acraseado da natureza. Essa, digamos assim, originalmente, vamos chamar no tempo das cavernas, né? Digamos, a inserção do ser humano, as interações do homem com a natureza eram totais. Nós não fazíamos nem sequer as nossas casas, nossos abrigos. Nós dependíamos de abrigos naturais para poder sobreviver. E só esse fato, abrigo natural, já era uma limitação do crescimento demográfico. Tem gente demais, está faltando caverna, alguém está sobrando, né? E aí a coisa foi o desenvolvimento da agricultura, mais recentemente fontes cada vez mais abundantes de energia sendo descobertas, antigamente era praticamente só o fogo, a lenha, o avanço da medicina, o desenvolvimento da agricultura. Com o avanço da medicina, nós começamos a eliminar os principais fatores reguladores de uma população, de qualquer ser vivo no mundo, né? Então, as doenças já não mais nos matavam, né? Com o surgimento dos antibióticos, as três coisinhas, né? Coisinhas, no diminutivo aqui, como se eu dissesse elefantinhos, né? Três coisas gigantescas, mas a gente chama coisinha antibiótico, vacinas, olha a vacina agora, como está sendo importante, e o saneamento básico. Só esses três fatores são responsáveis por uma grande explosão demográfica. Por que tem essa explosão demográfica? Porque nós eliminamos os controles da natureza que faziam com que a população humana se mantivesse estável. Só que esquecemos de estabelecer os nossos próprios controles. Então, se nada mais segura a humanidade, se não tem mais doença, no máximo vai ter uma guerra aqui, guerra acolá, e as guerras geralmente a maioria delas não contribuíram significativamente para a diminuição ou a estabilidade da população humana. Uma forma trágica, né? Jamais desejável de controle populacional. Nem a Segunda Guerra, com todos os seus, sei lá, 60 milhões de mortos, isso representou talvez bem menos que 5% da população da época, né? Então, como controle populacional, as guerras não têm sido, vamos agora falar como o advogado do diabo, lá do outro lado, né? Não têm sido eficientes para controlar a população humana. Então, o que é que tem que acontecer? Nós, como diz Ricklefs, temos que estabelecer os nossos próprios controles para substituir o controle que não existe mais, ou, se existe, existe em pequena escala da natureza. E isso está acontecendo, né? Basta ver o número de filhos por geração, né, o número de filhos por casal ou por mulher, e mesmo aqui no Brasil, caiu drasticamente. Então, esse controle está começando a acontecer. Vários países no mundo estão começando a ter a sua população diminuída, e o Brasil está entrando nessa agora rapidamente. Claro que essa estabilidade vai acontecer com 8, 9 ou 10 bilhões de habitantes. Para ter uma ideia do que significa 8 bilhões de habitantes, é um número assim, quase incalculável, né? Há 3 dias eu mostrei para o meu neto aqui em casa um carreiro de formiga correição. Então eram formigas passando assim, rapidinhas, era difícil de contar, mas eu
fotografei e na foto consegui contar quantas formigas passavam por segundo. No mínimo 20. Cada segundo, 20, 20, 20, 20, 20. Até 15 para meia-noite, quando fui deitar, já eram 8 horas de formigas passando e não acabava. Aí o cálculo foi de 576 mil formigas, né? Ora, humanos são 8 bilhões, ou seja, um número 20, 30 vezes maior que essas formigas que eu fiquei olhando durante 8 horas, né? Então, se todo mundo se der as mãos no planeta Terra, a 1 metro de distância do outro, não precisa esticar os braços, é só dar as mãos assim, de forma que de centro de corpo a centro de corpo dá 1 metro de distância. A humanidade forma uma fileira de mãos dadas de mais de 200 voltas ao redor do planeta. Se um ficar com o pé na cabeça do outro e fizermos essa fila, digamos, um com o pé na cabeça do outro, nós formamos 30 ou mais pilhas de seres humanos daqui até a Lua. Então, 8 bilhões, muitas vezes tem pessoas que alegam, mas não é a população, não é o número, é a injustiça, a má distribuição dos recursos, poucos tendo muito, né? Um milionário americano outro dia não comprou um barco de 500, um iate de 500 e poucos milhões de dólares, né? Quer dizer, poucos tendo acesso a muito consumo e a maioria na penúria. E se a coisa fosse melhor distribuída, a questão ecológica, a questão ambiental não seria tão grave. Por mais que diminuamos o consumo dos que estão consumindo demais, é quase impossível chegar a um equilíbrio com 8 bilhões. Então, eu discordo totalmente de quem acha que não temos população demais no planeta. Temos. E o mais assustador vem agora. Eu faço essa conta já há uns 20 anos ou mais, e em apenas 20 anos, vamos imaginar que a Terra é um condomínio. 2/3 é mar, 1/3 são terras emersas, onde podemos ficar em pé, não precisa nadar. Mas das terras emersas, tirando fora as áreas geladas, as áreas de cordilheiras, de montanhas e os desertos, onde é quase impossível manter, digamos, de forma sustentável uma população grande, sobra 1/3 das terras emersas. A área ideal para cada um, que era de lá, eu precisaria ver agora, vou chutar de cabeça de uns 12 ou 15 ou 20 mil metros quadrados, né, do condomínio terra, ele já diminuiu pela metade em questão de 20 e poucos anos. Então, hoje são apenas quase que 1 hectare por pessoa. Mas nesse hectare nós temos que dividir ele com todas as demais espécies que vivem no planeta. Então, quando uma pessoa da minha idade, quando eu nasci, eu tinha 4 vezes mais área ideal do que quem está nascendo hoje. Então, todos esses recursos, tudo isso tem que ser destinado a essa população enorme, e aí vem o grande desafio. Como conseguirmos sobreviver, e já estamos fazendo isso de forma assim avassaladora, ocupando cada vez mais espaços naturais, convertendo espaços naturais, e como vamos conseguir sobreviver, obter todos os recursos que precisamos, e ao mesmo tempo não acabarmos com o que sobrou de floresta e de área natural no mundo todo. Esse é o grande desafio. Isso um ministro do Supremo, se não me engano, Sepúlveda Pertence, falou, o maior desafio atual da humanidade é a proteção da biodiversidade. E as consequências todos nós sabemos, está todo mundo comentando, né? Olha a Covid, né? A possibilidade de um patógeno pular de um ser vivo da natureza e pular para o ser humano. O último que pulou para o ser humano foi o SARS, como é que se chama? Enfim, o vírus SARS-CoV-19, uma coisa assim. O vírus da Covid-19. O vírus da Covid-19. Mas esse foi o último, já tivemos vários outros que hoje já estão, digamos, nos incomodando, digamos assim. Praticamente então, todas as epidemias e pandemias da história foram motivadas, né, por esse contato, esse desequilíbrio entre homem e espécies, né? Outras espécies silvestres.
E a facilidade de transporte, de deslocamento do ser humano, né? O vírus estava lá na China, em questão de dias já estava espalhado pelo mundo todo. Por quê? Alguém sai da China de avião a jato em um dia, no máximo 2, né? Qual é o local mais distante da nossa região aqui sul do Brasil que podemos imaginar? O Japão. Em apenas 2 dias, os atletas das Olimpíadas já estavam aqui. E é o lugar mais distante possível. Quando antes, numa distância 5 vezes menor, só para atravessar o Atlântico, era 1 mês, 2 meses no tempo das caravelas, né? Então, essa velocidade, né? Nada impede que dentro de um avião, junto com o embarque de passageiros, não entre uma mosquinha voando, né? Sei lá, uma mosca transmissora de qualquer doença, e num instantinho essa mosca está no outro lado do mundo, né? Então, tudo isso contribui para que os desafios, para problemas, e para enfrentar esses problemas, os desafios são realmente gigantescos. Mas eu bato na tecla de que precisamos realmente aliviar o planeta Terra dos humanos. O planeta Terra é como se fosse um cachorro carregado de pulgas, carrapatos, né, e outros parasitas. E tem uma hora que o cachorro não aguenta e morre. Então, nós temos que dar uma aliviada até para sobrar mais espaço para o nosso próprio benefício. Se temos mais áreas livres de humanos no planeta, nós temos mais chances de esse ambiente saudável e não essa possibilidade de rápida contaminação. Isso é muito sério e pouquíssimo falado também, pouquíssimo considerado. Angela Cux aqui que está comentando que fala ótima, professor. O Leonel, lá do Viveiro Porto Amazonas, aqui do Paraná, diz que é teu fã, está te mandando um abraço. Ô, Leonel, né? Conhece? E conhece o viveiro dele, o trabalho dele, magnífico, magnífico. Que legal. Leonel, obrigada aí pela compra dos selinhos, nos ajuda bastante essa monetização das nossas transmissões. Ele comenta aqui que o Lauro tem uma didática única. Agora, falar em controle, aqui a Fabiana comentou SARS-CoV-2, né, o nome do vírus aí que gerou a Covid. SARS-CoV-2. Isso, obrigada, Fabiane. Agora, essa questão de controle populacional, né, parece coisa de vilão, de histórias em quadrinho, quando a gente começa a falar isso, mas é um assunto muito sério, muito real, né, professor? Se não houver um controle populacional, a gente tem estimativas, inclusive, de 10 bilhões de habitantes até 2050. Isso é muito sério, porque 10 bilhões, né, esse cachorro pulguento e cheio de carrapatos e febril que é o nosso planeta, precisa realmente, né, ser curado um pouco do impacto humano. Exatamente. Tem um livro, deve estar aqui na minha estante, está por ali, eu estou vendo ele lá. 10 billion, né, que fala como seria o planeta com 10 bilhões de habitantes, né? Então, esse controle tem que haver. Tivemos agora, no dia 27 de julho, o dia em que a humanidade entrou no cheque especial do planeta Terra. Aliás, abrindo um parênteses, uma curiosidade, semana passada e esta segunda-feira eu dei uma aula como voluntário sobre princípios básicos de ecologia num programa magnífico da Polícia Ambiental, acho que tem aí no Paraná também, é o programa Protetores Ambientais. Eles escolhem uma escola e nessa escola forma-se um grupo, 30 alunos, 40 alunos, e eles têm um treinamento especial em proteção ambiental. E lá pelas tantas falei do cheque especial, que a Terra estava entrando. A gurizada de hoje, de 14, 15 anos, não sabe mais o que é cheque. Então está na hora para os jovens de achar uma nova analogia. Mas para quem está nos ouvindo aqui, né, agora... Estourou o cartão de crédito. Agora é o cartão. Então, para nós, para quem está aqui ouvindo, vai servir a analogia. No dia 27 de julho, a Terra entrou no cheque especial, nós entramos no cheque especial do Banco Terra. Ou seja, a partir de 27 de julho, estamos tirando mais do planeta do que a capacidade do planeta de repor essa retirada, e estamos jogando mais poluição do que a capacidade do planeta de absorver essa poluição. Imagina, 27 de julho, como se fosse, né, uma conta bancária de um ano e agora já estamos no negativo. Significa que agora já estamos roubando, neste momento, os recursos das próximas gerações. Então, realmente o desafio é grande
Mas, como eu falei, a população está diminuindo, não precisamos de guerras, nem de pragas, nem doenças para diminuir a população. Como diz Wycliffe, nós podemos estabelecer os nossos próprios controles, e entre esses controles está a diminuição da população, a diminuição do consumo, a volta de uma economia cíclica como era no nosso, pelo menos na minha geração, tempo de crianças. Até um dia eu perguntei para meus pais, já na faixa de 85 ou mais anos, oh, pai, mãe, eu não me lembro de criança de ver lixo na nossa casa. Não tinha coleta de lixo, não existia, né? Lá nos anos 60, né? Quando eu tinha lá meus 10 anos, não tinha coleta de lixo, então a gente fazia o quê com lixo? Aí não tinha lixo, não tinha. As compras todas eram embrulhadas em papel de revista, papel de jornal. Esse papel era usado como combustível inicial para acender o fogão a lenha, né? Claro que hoje em dia nem pensar em todo mundo ter fogão a lenha, aí é o fim de todas as florestas. Mas não tinha material assim, não existia plástico, não existia sacola plástica, não existia, né? As embalagens eram vidro, né? E no máximo, isso o José Lutzenberger, o grande ambientalista brasileiro, falecido faz uns 15 anos, 10, 15 anos, ele dizia, quando ele era criança, o único lixo descartável que tinha na época dele era a tampinha de plástico, uma laminazinha de alumínio que tampava as garrafas de leite, que o entregador de leite deixava na porta das casas e já levava a garrafa vazia e reciclando constantemente aquela garrafa. Aquele alumínio era o único objeto, digamos assim, que formaria o lixo da nossa geração. O resto tudo era aproveitado. Nós morávamos nos fundos, tinha barranco nos fundos das casas, nunca, não me lembro na minha memória de ver coisas jogadas nesse barranco. Então não havia lixo. E hoje a quantidade de lixo é estratosférica. É outro desafio. Desenvolvermos uma economia cíclica, uma economia em que tudo vai e tudo volta, mas ao mesmo tempo com um consumo mínimo de energia. Nós não estamos mais numa floresta, digamos, onde... O que é que faz um índio na hora de ter a sua necessidade? Ele vai para um banheiro e puxa a descarga? Não, ele vai ali no mato, faz e vem para casa, vem de volta para a aldeia, né? Não sei se eles enterram ou cavam um buraquinho com o pé e botam folhas em cima. É ali mesmo que ele faz as suas necessidades, o xixi e o cocô. Isso imediatamente se reintegra à natureza, vira adubo, se remineraliza, as raízes das árvores absorvem aquilo e o ciclo da vida continua. Na civilização moderna, nós nos concentramos em cidades, todos os nossos dejetos urbanos entram por canalizações, vão para os rios, né? E dos rios se perde, entre aspas, esse precioso elemento, digamos, de adubo, vai para o mar. Para conseguir contornar isso, nós gastamos uma quantidade enorme de energia para tratar esse esgoto, consumimos uma quantidade enorme de energia para trazer a comida de fora para a cidade, né? Isso também aprendi com Lutzenberger. Na época, a razão já era de 1 para 15. A humanidade gastava 15 calorias para uma comida chegar na nossa mesa, e ao ingerirmos essa comida, cada caloria que nós assimilamos foram gastos 15 calorias em energia para que isso chegue na nossa mesa. É a produção, são os cuidados para evitar as pragas, a adubação, a colheita, o processamento, o transporte, a venda, né, toda aquela cadeia. Então, é uma conta altissimamente negativa. Então, a economia cíclica, ela tem que chegar, mas, ao mesmo tempo, temos que achar um jeito de que essa ciclagem seja feita, não à custa de tanta energia como existe hoje no planeta. Mas é o desafio. Esse desafio, ontem, no seu programa, eu não tive oportunidade de ver ainda, foi feita a divulgação do relatório mais recente do IPCC, mostra também outro grande desafio. Enfim, tudo que fizemos para nos liberar dos controles da natureza está se voltando contra nós. Então, agora, nesse momento, temos que aprender a estabelecer esse autocontrole, ter uma forma de vida diferente,
não tem sentido alguém na área tecnológica dizer que está inventando um avião que vai dos Estados Unidos à Europa em 3 horas, um avião estratosférico que chega em meia hora na Europa. Não tem sentido isso. Para que nós temos que chegar tão rápido no outro continente? Há 100 anos era um mês, era uma viagem de navio de semanas e semanas. Há 300 anos era um mês, 2 meses, e assim. Por que agora temos que ir em meia hora de um continente para o outro? Não faz sentido nenhum, porque isso tudo tem custos, gastos energéticos. Nós temos que aprender a voltar a ter uma vida mais simples e com menos esbanjamento. Agora, como é que nós vamos convencer um americano que tem 4 carros numa garagem que ele deve ter só um? E ainda assim, usá-lo raras vezes, sair de bicicleta, etc. É difícil quem está lá em cima querer baixar o seu padrão de vida, né, seu conforto, né, o seu luxo, enfim, tudo aquilo que gira em torno dele. É muito difícil. Mas quem está por baixo quer subir. E quem está lá embaixo, nas camadas inferiores da sociedade, subindo, vão consumir mais recursos. Essa foi uma discussão que aconteceu aí em Curitiba, com a nossa querida, como é o nome dela? O livro está aqui, Tereza Urbano. Tereza Urban, ambientalista. Ela promoveu uma discussão com grandes conservacionistas da época, né? E lá pelas tantas, um deles disse, se nós extirparmos os miseráveis, os ex-miseráveis vão extirpar o planeta. E claro, imagina, se 4 bilhões a metade da população humana que se consome muito pouco, passar a consumir o que nós normalmente consumimos de classe média, baixa e média média e média alta para cima, né? Se acabarmos com os miseráveis, os ex-miseráveis vão acabar com o planeta. Falando assim, parece uma coisa, daqui a pouco alguém vai me processar porque eu estou sendo politicamente incorreto. Mas a solução, então, é quem está lá em cima baixar a bola para permitir que os que estão embaixo poder subir, né? Então, é um mundo de desafios, assim, impressionante. E essa conscientização, tudo que está acontecendo, está levando a esse caminho. Quem imaginaria que um dia iria se proibir o corte da Mata Atlântica no Brasil? Foi preciso um cara taxado de maluco, José Lutzenberg, chegar a ser ministro do meio ambiente do país, de um presidente também, vamos dizer, um pouco maluco também, que foi o Fernando Collor, né? E nisso, de repente, baixou e proibiu e pronto. Choveu processo para cima do governo federal, mas a Mata Atlântica estancou. Estamos precisando de um decreto corajoso desse para a Amazônia também. Temos que parar com essa visão de que a única forma da grande população que realmente está passando, não está assim em boa situação socioeconômica da Amazônia, né, na visão do governo atual, a única forma deles irem para frente é destruindo a floresta e botando gado, ou plantando alguma coisa. Mas está provado que os usos múltiplos da floresta podem render muito mais por hectare para ele do que essa conversão de ambiente. Aqui mesmo na região de Blumenau, poderia servir aí para o Paraná, tanto faz, um amigo que tem uma grande propriedade rural, ele disse, olha, é só o governo ajudar e impedir a máfia do roubo de palmito que eu consigo tirar da floresta muito mais dividendos, recursos, do que se eu derrubasse essa floresta para botar gado. Vê, aqui, imagina na Amazônia, com tudo que tem na Amazônia, né? As frutas as mais diversas, recursos os mais diversos, só a cadeia do açaí já movimenta milhões e milhões de reais, só um produto, o açaí, né? Que ainda tem que ter o desafio de deixar açaí para os humanos e para a natureza. E como fazer é uma questão de discutir. Se o pé tem 2 cachos, tira um, deixa outro para a natureza. E as aves e os bichos que se alimentam daquele fruto vão ajudar a dispersar o açaí. Então, é uma espécie de, digamos assim, de cooperação entre o ser humano e a natureza. Então, essa visão é que tem que mudar. Então, o último que muda é o governo. Por que ele muda? Na hora que a sociedade muda e começa a fazer pressão. E eu acho que esse teu programa faz parte dessa pressão.
Seria tão mais rápido, tão mais fácil, né, se o próprio governo estabelecesse regras Sim, claras, né, sim. de cima para baixo, resolvesse essas questões de desigualdades sociais tão intensas. A gente tem algumas participações aqui, professor. O Leonel disse que tem sim esse É, programa envolvendo a Polícia Ambiental e a Educação Ambiental. Ele disse que tem uma amiga envolvida, inclusive nisso aqui no Paraná, né? A, que Fa a, bom, que Fabi bom. a Fabiana comenta nessa questão muito importante de se comprar do pequeno, do agricultor local, do comércio local, né? Justamente para reduzir essa disparidade das calorias aí que o professor comentou, muito legal mesmo. A Vitória Araújo pergunta qual a sua percepção sobre economia circular, se existe uma economia realmente sustentável, professor, no estágio de sociedade que nós nos encontramos agora? Por enquanto, não. A economia realmente circular ainda não está existindo. Então, o que existe é um esforço, são experiências que buscam esse sentido. O lado bom dessa notícia é que há um consenso internacional cada vez maior da necessidade dessa economia circular. Mas tudo passa por uma vida mais frugal. Eu sempre digo, se existisse um aparelho chamado felicitômetro, né, que, sei lá, encosta na mente das pessoas e dá o grau de felicidade das pessoas. Será que os nossos avós, bisavós, que sofriam de sol a sol, trabalhando na terra, sem recursos médicos, sem grandes recursos financeiros, mas eu vejo, assim, todos nós temos nas nossas famílias o contato com... A, eles não eram mais infelizes que a geração atual, né? Então, toda essa busca desenfreada de bens materiais, de consumo, né? Há já quem diga que nós não somos sequer uma sociedade de consumo, já somos uma sociedade de compra. Chegamos ao absurdo de constituirmos uma sociedade de compra, nós não estamos sequer consumindo, que já é um absurdo o excesso de consumo que existe na atual sociedade. A gente compra e acaba não consumindo aquilo que comprou, né? Então, isso tudo tem que voltar atrás. Nós temos que nos convencer que o bem-estar, a qualidade de vida, não necessariamente depende desse absurdo de gastos materiais, mas a economia vive em cima disso, né? O giro da economia vive em cima disso. Por que um país já rico, com uma boa distribuição de renda, e que já tem uma renda per capita, se não for bem distribuída, mas é uma renda per capita altíssima, né? Estados Unidos, os principais países da Europa, etc. Por que se eles pararem de crescer, a coisa vira um escândalo, né? O crescimento foi zero, é impossível, né? Lutzenberger dizia isso. Como é que nós podemos conceber um sistema econômico que depende do crescimento infinito num país finito, perdão, num planeta finito? Não tem como, né? Então, o sistema econômico atual, dependendo do crescimento cada vez maior e maior e maior, e se parar de crescer, a coisa degringola, né? Então, tudo isso vai ter que mudar. Todo o estilo de vida das 3, 4 últimas gerações vai ter que mudar. Sei lá, eu às vezes imagino nos meus devaneios, vou tirar férias. Temos que ter um sistema de férias diferente, férias de 3 meses. Vamos viajar pelo mundo, mas temos que ter 3 meses para poder chegar lá com calma. No moderno navio veleiro. Aí entra a tecnologia, né? A moderna tecnologia permite ao veleiro saber onde estão os melhores ventos para o navio chegar o mais rápido possível no seu destino. Qual é a rota que ele vai fazer? Cabral e todos os navegadores não tinham nada disso, era na base quase que farejando onde estavam os ventos, né? Então, por que não voltar a um estilo de vida desse mais tranquilo, em que as pessoas tinham tempo, etc., né? Outro detalhe, toda a tecnologia que nos fez ganhar tempo, né? E não vou falar agora do celular, dos computadores, vamos lá atrás, o avião, o carro, formas mais rápidas de se locomover e aproveitar o tempo. Toda a tecnologia que garante que a gente tenha mais tempo está dando menos tempo para as pessoas. Se fosse para fazer hoje o mesmo que fazíamos há 50 anos, tínhamos que pagar todas as contas no banco. Tudo. Para qualquer coisinha nós tínhamos que sair de casa. Hoje tocamos no celular e resolvemos. Era para trabalharmos meio-dia por semana e o resto da semana já estava tudo pago. Mas ninguém tem tempo.
Então, será que essa tecnologia toda está realmente sendo benéfica para nós? Não sou contra a tecnologia. Veja bem, no exemplo do veleiro, nós vamos usar o veleiro com a mais alta tecnologia, usando recursos de satélite, etc., para viajar. Mas viajamos de uma forma sustentável, sem gastar energia, e daí por diante. A tecnologia das células fotovoltaicas. Amanhã ou depois alguém consegue uma forma capaz de tão eficiente de absorção dessa energia que permite se voar de avião apenas com energia solar. A partir do momento que ele está a 10 mil metros... e a partir do momento que ele está a 10 mil metros de altura, lá o que não tem nuvem, então é diretamente o sol. As viagens teriam que ser restringidas durante o dia. Enfim, não é questão de ser contra a tecnologia, mas usar realmente a tecnologia a nosso favor e em defesa da qualidade de vida, ou seja, qualidade ambiental. Usar a tecnologia como hoje se usa carros elétricos. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, quando a primeira vez que eu ouvi falar em carro elétrico, há trocentos anos, foi: de onde é que vem energia para tudo isso? Quantas Itaipus a mais e outras fontes de energia vamos precisar para alimentar uma frota de mais de 1 bilhão de veículos, se todos forem elétricos no mundo? Quer dizer, a conta não fecha. Então, às vezes parece que é uma solução maravilhosa. Carro elétrico, ótimo, menos ruídos na cidade, menos poluição na cidade. Mas, de algum lugar tem que vir essa energia para recarregar as baterias do carro elétrico. Se já temos um consumo enorme de energia hoje, vamos ter que ter o dobro do consumo para poder circularmos para lá e para cá com os carros elétricos. Estão vendo como tem desafio? É quase infinito, e ao mesmo tempo esse desafio é excitante, assim, uma coisa assim que faz com que a gente sinta a vontade de resolvê-los e tocar o barco para frente e garantir que nossos filhos e netos tenham uma qualidade de vida tão boa como a nossa geração. Nunca vivemos tão bem na história da humanidade como agora. Mas essa geração que está melhor vivendo que nós, que estamos aqui conversando agora, não há uma garantia que os nossos filhos e netos vão ter essa qualidade de vida também. Exatamente, né? Vai ficar no passado se a gente continuar nesse caminho. Alguém falou aí que precisamos mudar nossos conceitos, né? O conceito do que é bom, né? Do que é luxo, do que você trabalha para ter, né? Às vezes a gente trabalha tanto, né? E acaba não tendo tempo para aproveitar aquilo que consumiu. O pessoal comentou muito aí da questão envolvendo a geração de lixo, né? Lixo que vai para os rios, para os oceanos, para os aterros. Quando a gente fala de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Quanto cada uma dessas 8 bilhões gera de lixo diariamente, anualmente, ao longo de toda a vida. Estamos em um sistema totalmente insustentável, né, professor? E eu sei que a gente poderia conversar aqui por 4 ou 5 horas, porque eu vi um podcast com o senhor com 4 horas e meia, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui. Se o senhor quiser dar uma última mensagem aos nossos ouvintes, e deixamos também as portas abertas para o seu retorno aqui, professor. Muitos temas importantes a serem abordados com o senhor. Olha, eu acho que, acima de tudo, nós temos que ser coerentes com o que a gente prega, né? Então, eu e minha esposa, Edela, já são 13 anos que não usamos uma sacola plástica sequer. Aí o pessoal pergunta: mas como é que vocês fazem com lixinho? Gente, você compra um saco de arroz no mercado, ele está no saco plástico. Compra um pacote de macarrão, ele está dentro de uma embalagem que serve de lixinho. Compra o papel higiênico, a própria embalagem daqueles rolos de papel higiênico, já cortando lá em cima, já serve de lixinho. Tudo que compramos serve para o lixinho. Então, nós não precisamos de uma única sacola plástica sequer, seja no mercado, seja na padaria, seja na farmácia, né? A gente, há 13 anos, não usamos sacolas plásticas. A gente procura otimizar a luz natural. Na nossa casa, nós temos pós-tratamento de esgotos com zona de raízes, aquecimento de água com aquelas placas solares. Ainda não instalamos as placas fotovoltaicas porque é uma questão financeira, mas está se tornando cada vez mais barato instalar isso. Então, a gente tem que procurar ser coerente com o que prega, né? O uso, digamos assim, o mais racional possível do automóvel, né? Nosso grande pecado aqui, como eu, esposa, família, ainda que eu não consegui me libertar, é do automóvel, né? Mas, na medida do possível, também a gente está fazendo isso. Então, tem que ser coerente com o que se prega, para poder ter
moral para também cobrar dos demais, e principalmente das autoridades, a mesma coisa, né? Como é que eu vou brigar com uma empresa que está poluindo o meio ambiente, uma grande indústria, se na minha casa eu não cuido do destino dos nossos dejetos e adequado? Se tiver coleta de esgoto, fazer a ligação adequada, e se não tiver, manter periodicamente, de 6 em 6 meses, fossa e filtro. E nós temos mais que fossa e filtro na nossa casa. É fossa, filtro, a caixa de gordura que todo mundo tem que ter, uma pós-tratamento por zona de raiz e mais uma invenção, um tanque de equalização para tratamento de água de lavação de roupa e de pia, né? Uma espécie de equalização desse material. Então, eu digo brincando que está com sede, pode beber água do nosso esgoto, passa no filtro, bota uma pinguinha de cloro, pode beber. E é dessa forma que a nossa água chega no ribeirão ali embaixo, né? Então, é possível, é difícil, o desafio é grande, bota desafio nisso, é do tamanho do planeta Terra, no mínimo, né, esse desafio, mas a saída existe, então é isso que nós temos que perseguir. Perseguir a saída, muito bom, professor. O pessoal gostou muito aqui, agradeceu pela aula, né? Pelo seu conhecimento compartilhado, e a gente agradece também como observatório pelo que o senhor tem feito ao longo das últimas décadas, né? Pela sua atuação, não só pelo seu discurso, mas como sua prática também, professor. A gente mantém o contato, até a próxima. Muito obrigada, desculpe aí as falhas técnicas no comecinho, mas faz parte do jogo também. Mas quem pede desculpa pela falha técnica sou eu, porque eu sou péssimo em lidar com informática. Mas deu certo, isso é que é importante. Então tá bom, Muito pessoal. obrigado a todos. Eu que agradeço. Amanhã a gente volta com a nossa transmissão a partir das 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.